Fala galerinha do 8º ano, tranquilinho com vocês? Beleza pessoal, hoje nós vamos começar um novo capítulo, tá? E agora nós vamos falar sobre os sistemas. E hoje nós vamos começar sobre o sistema digestório. Estamos iniciando sobre o sistema digestório, primeiro sistema que vamos trabalhar. Tranquilo? Pessoal, na questão do sistema digestório, ele é dividido na verdade em duas partes. Nós temos os processos químicos e nós temos também os processos físicos. Os processos físicos envolvem, por exemplo, os movimentos peristálticos, tá? Que acontecem num processo digestório. Então, todos os movimentos, desde quando você está lá mastigando até a parte do estômago, você tem a questão dos movimentos físicos, tranquilo? Nesse caso, galerinha, o que acontece? Toda vez quando você começa a produzir o bolo alimentar, esses movimentos, tá? Que envolvem o movimento peristálticos, vai fazer com que o alimento comece a passar por toda essa passagem do corpo até chegar o quê? Nos intestinos. Pois bem, então nós temos também, além disso, os movimentos químicos, tá? Que envolvem, na verdade, a questão das enzimas digestivas. Então nós vamos ter várias estruturas das enzimas digestivas que vão funcionar esse processo. Para a gente poder acompanhar toda a base do sistema digestório, essa aula é dividida em duas partes. Então a primeira parte nós vamos ter aqui sobre a questão das cavidades superiores, tá? Que vai envolver boca, dente, esôfago, faringe e estômago, tranquilo? E nós temos também a segunda parte, que é os intestinos, os anexos do sistema digestório também. Então nós vamos entender todo esse processo, tá? Em cada uma dessas etapas. Tranquilinho, pessoal? Então vamos começar hoje com a parte superior da digestão, tá? Entendendo esses processos que envolvem cada etapa. Então vamos ver aqui, vou passar as imagenzinhas para vocês e nós vamos falar sobre a função de cada um dos órgãos. Tranquilinho? Então soltando a imagenzinha aí para a gente poder acompanhar, tá? Soltando então a imagenzinha, vamos lá. Acompanhe então aqui comigo primeiramente, pessoal. Nós temos então aqui a primeira parte, que é a boca, tá? Envolve também a carga dentária, que a gente vai falar já já sobre ela. Aqui, nesse azulzinho, tá? Toda essa passagem azul, nós temos o quê? Nós temos os anexos do sistema digestório, que vão contribuir com outras enzimas digestivas e também com outros sistemas no anexo do sistema digestório. Então, primeiramente, nós temos aqui, ó, as glândulas salivárias, que produzem, por exemplo, algumas enzimas, né? E também a saliva, que você pode perceber. Então, passando pela boca, nós temos as glândulas salivárias, passa pela faringe, né? Depois nós temos o esôfago, tá? Que é um longo canal até chegar onde? Até chegar no estômago. Aqui nós temos outro anexo, que é o fígado, tá? Vesícula biliar também, tranquilo? E aqui no estômago, beleza? Nós temos então aqui que acontece o processo da digestão, lembrando que no estômago nós temos também enzimas digestivas que acontecem aqui. Nós temos aqui também o pâncreas, tá? Depois o intestino delgado e por último o intestino grosso. Hoje nós vamos começar com a parte superior, tá? Então para a gente poder entender. Vamos entender então, por exemplo, a questão da boca e a questão das cargas dentárias. Primeiramente, galerinha, a boca, ela age exatamente com vários músculos junto com as glândulas salivárias, tá? Durante a mastigação, esses músculos vão se movimentando, tá? E dando possibilidade, questão da mandíbula e ajudando aqui na questão da trituração do alimento. Então essa é a principal função aqui da base da boca, tá? Aqui na boca nós vamos encontrar, por exemplo, a língua, né? Que tem a função, né? De sentir a questão do gosto, né? Que a gente vai definir isso. Então você sente lá, por exemplo, a questão da percepção do gosto. E nós temos, no caso, tá? Lá no fundozinho da garganta, nós temos também uma estrutura que o pessoal não fala muito, tá? Que é chamada de úvula. Então vocês podem perceber aqui, ó, no finalzinho da garganta, nós temos uma estrutura chamada de úvula. Isso aqui, pessoal, que provoca, tá? Provoca, na verdade, a ânsia de vômito. Então vai como se fosse um mecanismo de escape do sistema digestório. Então aquele mecanismo de ânsia de vômito, você vomitar algum alimento que ficou preso na base do esôfago, você tem a úvula que tem essa função. Mas vamos começar então a entender aqui a base da boca, né? Então nós temos aqui a língua, primeiramente, tá? Como eu falei para vocês. Cada partezinha da língua nós temos a percepção dos gostos, tá? Eu vou querer que vocês depois entendam essa partezinha. Pode pesquisar na internet, tá? E ver cada áreazinha onde percebe o sabor azedo, salgado, né? Doce, da língua. Pode compartilhar com a gente nas mensagens no YouTube para a gente poder acompanhar. Muito bem.
Aqui nós temos a carga dentária. Então nós temos, por exemplo, a questão dos molares, os incisivos, os pré-molares e os caninos. Então você pode perceber toda a estrutura aqui na base da boca, né? Então, galerinha, o que acontece aí nessa questão da boca que é importante vocês entenderem, tá? Na questão da boca, os incisivos, eles cortam o alimento. Então, eles têm a função aí, né, de fazer o corte do alimento, tranquilo? E nós temos também a questão, por exemplo, dos caninos. Os caninos, eles fazem o quê? Os caninos, eles perfuram e rasgam o alimento. Então, ele tem a função lá de perfurar e rasgar o alimento. E nós temos também os pré-molares, né? Os premolares e molares, perdão, premolares e molares, que trituram e amassam, tá? E no caso o alimento, né? Trituram e amassam o alimento. Um ponto importante, pessoal, que é preciso formar o bolo alimentar para que você possa ter os movimentos peristálticos, que a gente vai falar já já sobre ele. Então você precisa transformar em um bolo alimentar que possa fazer todo o processo, tá, da digestão. Agora imagina, você está aqui, ó, você não mastiga o alimento direito, engole direto. Aí vai ser mais difícil do sistema, tá, dos processos enzimáticos, fazer a quebra dos nutrientes, beleza? Desses alimentos. Então vai ser mais difícil ele realizar esse processo. Por isso, a importância aqui, no caso, tá, da mastigação, belezinha? Vamos então continuar aqui. Então, galerinha, primeiramente nós temos então aqui as glândulas salivárias, tá? Então nós temos várias glândulas que eu quero dar um destaque para vocês, tá? Nós temos as glândulas aqui, ó, parófitas, tá? Parótida, perdão, tranquilo? Nós temos aqui que fica nas laterais, vocês podem perceber. Nós temos as glândulas sublingual, tá? Aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Nós temos as glândulas submandibular, tá? Que fica aqui mais embaixo, na mandíbula. Beleza? Então, pessoal, o que acontece nesse caso? A glândula salivar tem o próprio nome, tá? Faz a liberação de saliva e algumas enzimas aqui, ó, durante a mastigação. Quando você está mastigando, está liberando uma concentração de saliva aqui importante no processo. Por quê? Porque o alimento precisa estar úmido, tá? E transformado em bolo alimentar, para que possa descer por todo o esôfago de uma maneira mais suave, tá? Então, por isso que você encontra esse processo aqui. Ponto importante, pessoal. A questão das glândulas salivárias, né, que você pode perceber, esse bolo alimentar ele vai ficar o quê? Vai ficar úmido, né? Vai passar por toda essa extensão, beleza? Então, nesse caso, ele vai o quê? Vai quebrar o amido, quebrar, por exemplo, moléculas menores, tudo isso vai ser transformado na base do bolo alimentar, beleza? E nós temos então, pessoal, abaixo, tá? Nós encontramos a faringe, beleza? Então, voltando a imagenzinha aqui, para a gente poder entender, nós temos a questão da faringe. Então, a faringe está localizada aqui um pouquinho mais em cima, você pode perceber, tá vendo? E o que acontece com a faringe? A faringe, pessoal, é um órgão, na verdade, alongado, tá? Comum ao sistema respiratório e também digestório, beleza? Então, ele é comum para o sistema respiratório e digestório. E nesse caso ele se comunica com as cavidades, né, nasais e a boca. Por isso que geralmente, às vezes quando você engole muito rápido, às vezes você percebe que às vezes o alimento pode até voltar pelo nariz, né? Você sente, né, por conta dessa passagem. O que controla, pessoal, o que controla essa questão da abertura, tá, do trajeto, né, para o trajeto não ir errado do alimento, é uma estrutura chamada de epigloide, tá? Que fica localizada aqui nessa região. Então é ela que faz esse processo, tranquilinho? Então, pessoal, a faringe empurra o alimento para onde? Para o esôfago. Então essa é a função básica da faringe, ele impulsiona o alimento diretamente para o esôfago. E aí nós chegamos na questão do esôfago, tá? O que é o esôfago em si? O esôfago, pessoal, ele tem um comprimento de 25 centímetros, tá? E o esôfago é um tubo muscular responsável por conduzir o bolo alimentar até o estômago, tá? Então, nesse caso, pessoal, ele é feito, na verdade, por meio de contração muscular, tá? Então, as contrações musculares nas paredes que vão ocasionando, tá, esse movimento. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagenzinha aqui que mostra essa contração. Olha bem. Então, aqui você tem a parede muscular do esôfago, tá?
E aqui você tem um bolo alimentar que começa a descer por essa passagem do esôfago. Tá vendo? Então começa a descer. E aqui nós temos o que? O músculo que vai contraído e o músculo relaxado, tá? Então ele contrai aqui para passar e depois relaxa. E assim, esse bolo alimentar vai em direção aonde? Em direção ao estômago, tá? Esse movimento aqui, pessoal, nós chamamos de movimento peristálticos, tá? São contrações da parede do esôfago, tá? Que são o quê? Involuntárias e realizadas o quê? No músculo liso. E formado o quê? Que impulsiona esse bolo alimentar por toda a extensão dos tubos digestórios, tá? Então tudo isso nós chamamos de movimento peristáltico, tá? Então todo esse processo nós chamamos de movimento peristáltico. Tranquilinho, galerinha? Deu para entender? Muito bem. Por último, nós temos quem? Nós temos o estômago, tá? O estômago ele faz tanto o processo mecânico como também o processo químico, porque tem enzimas digestivas que vão agir lá no estômago para degradar os alimentos. Então a gente vai falar aqui agora sobre a questão do estômago e as 3 partes principais que envolvem ele. Não tem essa informação no livro de vocês, mas eu quero que vocês acompanhem. Então voltando lá para a imagenzinha, vamos lá. Falei para vocês sobre o movimento aqui, né? O movimento peristáltico. E finalmente nós temos quem? O estômago. Então o estômago, pessoal, você pode perceber que aqui eu tenho um esôfago. E aqui nessa passagenzinha bem aqui, ó, nós chamamos de esfíncter, é um nome estranho mesmo, esfíncter esofático, tá? Inferior. Então essa partezinha bem aqui, tá vendo? E aqui nós temos o estômago em si, tá vendo? Toda essa extensão do estômago, tá? E aqui nós temos o esfíncter pilórico, tá? Que é essa parte aqui que vai se interligar, basicamente, tá? Com o sistema, com o intestino delgado, tá? Então vai interligar com o intestino delgado, conhecido também como intestino fino. Muito bem, então aqui ó, o alimento vai chegar por aqui, vai cair e aqui começa a ter a ação, tá? De enzimas digestivas, beleza? Então começa a ter a ação aí de enzimas digestivas. Uma delas, pessoal, que envolve digestão química, é por meio do líquido enzimático, tá? Então, um líquido enzimático é chamado de suco gástrico. Então, ele é produzido e liberado pela mucosa gástrica, tá? Que acontece aí, e através do que? Do movimento peristáltico. Tranquilo? A ação do ácido clorídrico é importante, porque ele age o que? Dissolvendo partículas sólidas do alimento e também aumentando a acidez do estômago. Então, à medida que ele vai se concentrando, ele aumenta essa acidez do estômago. O interior do estômago, pessoal, precisa manter o ácido para que o ambiente seja o que? Favorável para a degradação, tá? Então as enzimas presentes no estômago, tá? Que recebe o nome, tá? De pepsina, podemos encontrar pepsina, né? E essa pepsina faz parte dos grupos de proteases, né? A pepsina, pessoal, são responsáveis pela quebra de proteínas, beleza? Então no estômago ela vai ficar lá quebrando as proteínas. Tranquilinho? E também ela vai quebra em moléculas menores, tá? Essa pepsina quebra as proteínas em moléculas menores, tá? Chamadas de bipeptídeos, tá? Que por sua vez é formado o quê? Por aminoácidos, beleza? Então ele vai quebrando isso em moléculas menores. Depois da ação do suco gástrico, pessoal, aproximadamente 2 horas, que acontece isso lá no estômago, beleza? Então depois dessa ação lá do suco gástrico, acontece 2 horas, o bolo alimentar é transformado em uma substância, beleza? Que bem consistente, líquida e pastosa. Então é consistente, líquida e pastosa. Que é chamado de quimo, beleza? Então é chamado de quimo. E após essa passagem do estômago, o quimo é encaminhado para o intestino delgado, como eu falei para vocês. Tranquilinho, pessoal? Então, galerinha, essa é a passagem básica aí no sistema digestório. Beleza? Então espero que vocês tenham acompanhado aí essa primeira parte do sistema digestório. Tranquilinho? E depois a gente continua com a outra parte. Beleza? Então vê direitinho e acompanha aí as etapas da aula. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.